much for watching my video. If you like the song and want to show your support, you can download the full version on Louder, iTunes, Amazon, Google, my personal website, or you can get a full version of the CD, physical copy, off of my personal website. They're available to ship anywhere in the world. Huge special thanks to my supporters on Patreon for helping me create higher quality videos like this more often. If you guys are interested in supporting my videos on Patreon, you can check out the site in the link below. I couldn't be more grateful for my support on there, so thank you so much. Please don't forget to like and subscribe, and if you want to stay updated with what I'm doing, you can follow me at any of my social sites listed in the description below. Thanks again, talk to you soon. Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que de corpo e alma nos envolvemos com essa luz, com essa paz, com essa serenidade. E agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa tarde. A Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, por esse livro, pelas informações, por esse conteúdo que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. É o momento que nós, encarnados e desencarnados, somos um só, buscando essencialmente os mesmos valores, entendendo o porquê e o para quê de tudo o que acontece. É o momento que nós estamos tendo a oportunidade do aprendizado, de uma doutrina que nos acolhe, que nos abraça, que nos consola, e a oportunidade de estarmos aprendendo pelo amor, envolvidos pelo amor de Deus, amparados por Jesus e agradecidos pela oportunidade. Que assim seja. Nós vamos falar de um assunto hoje, capítulo 19, e vamos falar sobre amor. Há muitos conceitos, mas o que é o amor? É uma pergunta milenar. Há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, já se fazia essa pergunta. Qualquer época, todas as culturas, essa pergunta é uma pergunta assim que o ser humano vem trazendo. Nós mesmos, quantas vezes nós já nos fizemos essa pergunta? O que é o amor? Então é uma pergunta que não existe uma resposta pronta. O que a espiritualidade nos traz são linhas de pensamento, são reflexões, amplia os nossos horizontes. E dentro disso nós vamos reconstruindo conceitos, nós vamos redefinindo. Então, é uma pergunta milenar, e o conceito ele é muito amplo. Você tem a ciência explicando o amor hoje, você tem a filosofia explicando o amor hoje, você tem a religião explicando o amor hoje, e fora outras que falam também sobre esse tema. Tem as artes falando sobre o amor também. Então, o amor é um assunto, é um conceito muito amplo, muito amplo. Então, o que a doutrina espírita vai nos trazer? Primeiro, que ela vai dar um conceito essencial, um conceito um pouco além daquele que a gente está acostumado. E depois desse conceito essencial, que nós vamos trazer para o nosso conceito. Então, a primeira coisa, que o amor é a essência do espírito. Ok? Então, o amor não tem a ver com o corpo físico, com o corpo espiritual, com o planeta, com o sistema, com a galáxia. Não. Né? Nós que somos a imagem e semelhança de Deus, então esse amor já está intrínseco em nós. Então nós somos construídos dessa matéria. Todo o universo, de alguma forma. Leon Denis tem uma frase que ele diz o seguinte, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Ok? A essência do universo é o espírito. Somos nós. Então nós trazemos isso na nossa estrutura de criação. Então, falo, é uma essência divina, isso está no livro. É uma essência divina, porque nasce da excelsa paternidade de Deus. Então, se Deus é o amor no macro, nós somos o amor no micro.
mas é o mesmo sentimento, é a mesma emoção, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos entender, se esse amor está em tudo, tudo está esse amor, é como o bem. Aonde o bem não está? O mal não é a ausência do bem, o mal é a ignorância do bem. Aonde Deus não está? Nas subpartículas cósmicas das grandes galáxias. O amor está das subpartículas cósmicas às grandes galáxias. Então nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Nós só evoluímos em função disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que já na época dessa frase já gerou uma revolução. Isso no século XIX. Porque a frase, até então, era a seguinte: fora da igreja não há salvação. Essa era uma frase milenar. Não se discutia essa frase. Era um dogma. Allan Kardec pega a mesma estrutura da frase e coloca: fora da caridade não há salvação. Veja, porque a caridade não tem rótulo. A caridade está para todos. E isso já gerou um problema para a época. Já gerou, porque ele tira a igreja e coloca a caridade. Mas o que é a caridade? É o amor em ação. A caridade nada mais é do que o amor em ação. A palavra salvação para nós do século XXI é uma palavra um tanto que estranha, porque nós conseguimos já ampliar os nossos horizontes e entender que salvação é salvar alguém de alguma coisa ou de algum lugar. Nós já estamos conseguindo ampliar e não cabe mais essa palavra salvação, só se for para salvar de nós mesmos. Ok? Então essa frase para o século XXI ficaria assim: fora do amor em ação não há evolução. Então vamos trocar a palavra salvação por evolução. Então, caridade não é o amor em ação, então fora do amor em ação não há evolução. Significa que a evolução de todos os seres, está atrelada ao amor, de forma consciente ou não. De forma consciente ou não. Então veja, o amor nos reinos. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, no reino angelical, e continua subindo. E tem antes do reino mineral também. Nós não temos parâmetros, mas a evolução não acontece ou não se inicia no reino mineral. Existem reinos anteriores a esse. Por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no rodapé, está escrito assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Veja, o arcanjo começou pelo átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, ter essa setinha voltada para baixo significa que existem reinos anteriores ao reino mineral. Ok? Essa setinha voltada para cima é que existem muitos reinos acima do reino angelical. Em todos os reinos, em todos os degraus ali, todos os degraus, você tem o amor agindo, de forma consciente ou de forma inconsciente. E quando eu coloco essa forma didática de colocar num degrau, a gente pensa da seguinte forma: o degrau, na sua linha horizontal, é o estágio. Eu estou estagiando naquele reino. Quando eu subo, a linha vertical é evolução. Então eu subi. Só que eu não faço assim. Eu venho com subdegraus dentro do próprio degrau. Entenderam? Olha o desenho aqui, ó. O degrau, né? Explicando qual é o processo evolutivo, é como se fosse uma escada, onde eu estou em um degrau, indo para o próximo. Eu venho do de baixo, estou indo para cima, mas eu estou em um degrau. Porém, eu não saio desse ponto aqui e venho parar aqui. São subdegraus que acontecem no mesmo degrau. Ok? Então, quando eu chego aqui, ó, no máximo do meu degrau, cheguei no máximo do meu degrau, eu sou o ser mais primitivo do próximo degrau. Entenderam ou não? É interessante isso.
Porque, veja, eu estou subindo. Quando eu chego no máximo daquele degrau, que eu sou, né, o espírito mais evoluído daquele degrau, eu sou o espírito mais primitivo do outro. E aí sucessivamente. Em qualquer degrau que a gente tiver, você tem quem está começando aquele degrau e quem está acima daquele degrau. Então, no degrau dos anjos, tem aquele que está começando no reino angelical, tem aquele que está terminando aquele reino. Ele está indo para o próximo degrau. E aí sucessivamente. Você tem Cristo no primeiro degrau e você tem Cristo no último degrau. Então tem um degrau que chama Cristos. Imagine. Tentem imaginar esse degrau. Tem o Cristo planetário, que cuida de um planeta, ok? Você tem um Cristo solar, que cuida de um sistema solar. Você tem um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia. E você tem um Cristo que cuida de um conjunto de galáxias. Está dando para vocês entenderem? Quantos Cristos tem na nossa Via Láctea? Bilhões, porque cada planeta tem o seu. Nós só conhecemos um, tá? Dos Cristos planetários, nós só conhecemos um. Demos o nome dele de Jesus. Mas são bilhares, só na nossa galáxia. Então, essa escadinha aqui, ó, ela abrange todos os reinos da natureza cósmica. E é o amor que está em todas, que está fazendo com que cada um evolua. Então, no reino mineral, você tem o amor atração. Ok? Algo que está unindo aquilo ali, uma coesão molecular. No reino vegetal, você tem o amor cooperação. Vocês já repararam que algumas plantas ajudam uma a outra? Favorecem o crescimento? Oferece aquilo que a outra precisa? É como se existe algo a mais no reino vegetal. Nós chamamos isso de amor cooperação. No reino animal, vocês já repararam que animais diferentes convivem pacificamente e uns ajudam os outros? Eu vou dar um exemplo mais prático. Vocês já viram um jacaré de boca aberta e o passarinho limpando? Será que ele não sabe o perigo que ele está correndo? Mas um está ajudando o outro, vocês concordam ou não? Então a gente percebe que no reino animal você tem algo chamado solidariedade. É um pouco acima da cooperação. É lógico que eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Eles estão inseridos no amor, num oceano de amor. Então eles agem instintivamente, mas eles estão sendo envolvidos por esse amor e agindo e evoluindo através desse amor. No nosso caso, a lição nossa, qual é o amor do reino hominal? Fraternidade. Esse é o amor do nosso reino. Não aprendemos ainda a sermos fraternos, mas é o amor do nosso reino. Cada reino tem uma característica para se trabalhar esse sentimento. Ele só vai evoluir a partir do momento que ele entender, praticar, até que esse momento vire inconsciente. Então, no nosso caso, que tipo de amor? Fraternidade. No reino angelical, sublimação. Você está sublimando os sentimentos. Toda essa fraternidade que você aprendeu, todos os amores aqui serão sublimados. Aí que a gente começa a entender algo parecido como amor incondicional. O incondicional está aqui, tá? Eu amo aquela pessoa incondicionalmente. Vamos pôr isso entre aspas, tá? Amar uma pessoa incondicionalmente é você estar nesse reino. Se tem alguém de vocês nesse reino, vocês estão no curso errado. Ok? Ou vocês estão disfarçados. Então, quando você fala amor incondicional, é reino angelical. Podemos ter um amor mais puro com uma pessoa, liberdade, respeito, carinho? Sim, claro. Mas não é incondicional.
Para um planeta de provas e expiações, ainda não. Como é que eu sei que ainda não é para um planeta de provas e expiações? Porque quais são as duas características principais dos espíritos de provas e expiações? Egoísmo e orgulho, não é isso? Então nós ainda amamos de forma possessiva. Sim ou não? Ainda amamos de forma possessiva. Mas faz parte de um processo, ok? Então, o amor subindo aqui, ó, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, e subindo, é a mesma estrutura, é o mesmo sentimento, porém sendo vivenciado, experimentado de formas diferentes. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente. E entre os astros? Que tipo de amor existe? Amor equilíbrio. Ok? O que nós chamamos de caos é cosmos. Tudo no universo está em equilíbrio, é que nós não enxergamos um todo. As bilhares de sistemas, sóis, planetas, todos estão em equilíbrio. Cada qual está no seu lugar. Cada qual está evoluindo. Deu para vocês? Dentro de leis maiores. Que tipo de sentimento é esse? É o amor equilíbrio. Então, entre astros, amor equilíbrio. Então, o amor está em tudo. O amor está simplesmente em tudo. Nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias, só que ele é vivenciado, experienciado de forma diferente. Só, mas é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Aqui que a reencarnação nos ajuda. A amar o mesmo espírito de forma diferente. Ora ele é seu avô, ora ele é seu filho, ora ele é seu irmão, ora ele é seu amigo. Veja, é o mesmo espírito. Que a cada existência você vai aprendendo a amá-lo de uma outra forma. Então não existe duas formas de amor. O amor é um só que ele é vivenciado de formas diferentes. Deu para você entender? Então quando você chega no amor incondicional, é porque você já amou aquele espírito de todas as formas possíveis e imagináveis e você não tem mais nenhum apego. Nenhum apego. Esse é o amor incondicional. Então nós vamos trabalhando tudo isso dentro de nós, amando os mesmos espíritos, porque a base vem voltando já há milênios, mas em posições trocadas, justamente para a gente aprender a amar o mesmo espírito de uma forma diferente. Porque se fosse só pai, seria só o amor paternal. Se fosse só filho, só o amor filial. Deu para você entender? Então você inverte os papéis justamente para você aprender a amar o mesmo espírito, de uma outra forma agora. Entenderam? Veja, dentro dessa estrutura, você sai do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Então o caminho é instinto, inteligência, razão, humanidade e angelitude. Valores, virtudes e sabedoria. Então um processo evolutivo lento, extremamente gradativo, vamos colocar assim, né? Passo por passo, mas você, dentro disso, valores, você vai adquirindo valores, virtudes e sabedoria. Esse é o processo. Então leva aproximadamente 2 bilhões de anos. Vou perguntar para você, por exemplo, uma guerra, aonde está? Vamos dizer assim, numa guerra, né? A pergunta é, numa guerra, onde está o amor? Ele está, vocês concordam ou não? Só que o egoísmo está na frente, o orgulho está na frente, a arrogância, a prepotência, outros valores estão na frente. Aí você vai ter que aprender o amor pela dor. Jesus, a frase de Jesus, ele disse que ainda, na época, ainda iria existir guerras. Ele disse a frase, ainda haveriam guerras. Porque é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência, é a vaidade, é o preconceito, enfim, várias razões e espíritos ainda embrutecidos espiritualmente, intelectualmente não, porém espiritualmente ainda achando que as coisas se resolvem na base da violência.
Então o orgulho e o egoísmo estão na frente. O amor está lá. O amor está lá, mas o orgulho ainda está na frente. Então quando nós maltratamos alguém, quando nós judiamos alguém, quando nós menosprezamos a natureza, veja, nós estamos indo contra a nossa essência, nós estamos indo contra o nosso amor. Mas por que eu faço isso? É a ausência do bem? É a ignorância do bem. Agora, em relação às guerras, num planeta de provas e expiações, num final de um ciclo, ok? Nós temos que nos posicionar, sim ou não? Frente a qualquer acontecimento. Frente a qualquer acontecimento, as pessoas, e principalmente aqueles que têm uma base religiosa, uma espiritualidade, não importa o rótulo, principalmente, por que eu falo principalmente? Porque eles já vêm sendo trabalhados já há décadas. Como que eles vão se posicionar? Como que eu sei se alguém aprendeu a teoria? Colocando na prática. Não é assim que funciona? Então, frente a um momento de guerra, vamos dizer assim, qual é o nosso posicionamento? Se já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda Guerra Mundial, já sabemos todos os horrores de uma guerra. Aí está acontecendo. Como que é o nosso posicionamento? Como é que você conhece alguém? Na crise. Justamente quando a situação está ruim, que você reconhece o seu valor e reconhece os valores das pessoas. Então a espiritualidade já tinha nos dito, queria acontecer algumas coisas com a humanidade como um todo, para que pudesse verificar, refletir, analisar quais são as posições de cada pessoa. Uma guerra é ruim? Claro, evidente, isso é inquestionável. Mas é uma oportunidade da gente se posicionar. Dentro dessa estrutura de guerra, serei um agente complicador ou serei um agente facilitador? O que eu posso estar fazendo, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância, para minimizar essa situação? Ou eu vou aumentar essa situação? Veja, é uma forma de se posicionar. Não precisava ser assim, claro. Mas é um planeta de provas e expiações no final de um ciclo, onde toda essa agressividade, essa violência, precisa ser colocada para fora. Precisa. De 50, 80 anos para cá, mais ou menos, reencarnaram muitos espíritos que não teriam mais condições de reencarnar. Pela misericórdia de Jesus, no caso, deram mais uma oportunidade. É uma oportunidade, ok? Que está sendo dada para todos. Perfeito? Vamos lá. Dentro dessa estrutura de amor que eu passei para vocês aqui, isso aqui é uma estrutura de amor, ok? Cósmica de amor. A frase, o amor é inofendível. Como que a gente vai ofender o amor aqui, ó, dentro dessa estrutura? Se é uma estrutura divina, se é evolução, se todos os seres estão inseridos. Então, o amor, ele é inofendível. Quem se ofende é o ego. É o ego que se ofende. Ok? É a paixão que desespera. Mas não é o amor. O amor se entristece. Só. Nada além. Nada além. Então, o amor é inofendível. O amor é imprevisível. Vou dar uma dica para vocês. Nunca, absolutamente nunca, queiram prever o que Deus vai fazer, tá? Deus é imprevisível. Imprevisível. A dificuldade está do limitado, nós, querer entender o ilimitado. A dificuldade está no finito, querer entender o infinito. Entenderam ou não? Então, Deus é imprevisível. O amor é imprevisível. Para a mesma situação, para o mesmo conflito, Deus tem 100 soluções, a nossa é uma. É a nossa mais 99 caminhos diferentes. Para o mesmo conflito, para a mesma situação. Não que a nossa esteja errada, mas entre 100, a nossa é uma. Ele tem mais 99. Porque ele leva em consideração muitas situações. Muitas situações. A sua opinião é válida, mas você está dentro de um contexto. Então, o amor, ele é inofendível. O amor é tudo.
A vida só existe, só evolui em função disso. Veja, filosofia. Filosofia nada mais é do que o amor que pensa. Podíamos trocar qualquer coisa que vocês podem imaginar pela palavra amor. Filosofia é o amor que pensa. Ciência é o amor que investiga. Religião é o amor que busca Deus. E aí sucessivamente. Já tem uma série de coisas que eu podia ter colocado aqui. Vida é o amor existencial. O que é vida? É o amor existencial. Então qualquer coisa que eu coloque aqui na frente é o amor. Tudo é o amor. Tudo é um rótulo diferente para se viver o mesmo sentimento com outros parâmetros. Por isso que ele é inofendível. O amor está em tudo. Tudo está no amor. O amor está em tudo. Tudo está no amor. Como é uma estrutura divina, é inofendível. Como existem milhões de caminhos, ele é imprevisível. Perceberam? Nós só estamos aqui graças a esse sentimento. Tudo evolui graças a esse sentimento. De uma planta a um orientador, a nós, tudo, absolutamente tudo está em função desse sentimento. Ok? Veja, isso é o amor num conceito espiritual, num conceito cósmico, num conceito divino. Então, quando eu tenho, então tudo é amor, tudo, absolutamente tudo. Tudo funciona, tudo evolui, tudo vivencia, tudo acontece em função disso, sim. Então, por que sofremos por amor? Agora eu vou pegar um pouquinho pesado, que é conosco agora a conversa. Baixei o nível, tá? Eu abaixei o nível agora. Estava alto o nível. Eu abaixei o nível agora. Vamos colocar o amor aos nossos pés. Por que sofro por amor? Vocês já sofreram por amor alguma vez ou não? Só eu, é isso que vocês querem dizer? Só eu, pelo jeito, Joaquim. Ok? Só eu. Então vejam, por que sofremos por amor? Será que é por amor mesmo que nós sofremos? Se a gente parar para analisar, para refletir. Não é um amor que sustenta um relacionamento. Agora vamos começar a falar de relacionamentos, tá? O bom da doutrina espírita é isso. Ele te dá uma ideia cósmica, mas depois se coloca do seu tamanho. Porque é interessante sair daqui com essa reflexão cósmica. Mas para a minha vida prática, como é que eu coloco essa reflexão cósmica para a minha vida prática? No meu momento evolutivo, das minhas necessidades de agora. Não é o amor que sustenta um relacionamento. É um relacionamento que sustenta o amor. Ok? Não é o amor que sustenta um relacionamento. É o relacionamento que sustenta o amor. São pequenos detalhes. Pequenos detalhes, tá? Que vão de alguma forma fortalecendo ou enfraquecendo. Mas é nos detalhes. É nos detalhes. Veja. É preciso convocar uma turma de sentimentos. Que sentimentos são esses? Para amparar esse amor que carrega o ônus da onipotência. No nosso caso, é preciso convocar uma turma de sentimentos para amparar o amor que carrega o ônus da onipotência. Por quê? Somos carentes. Que turma de sentimentos é essa? Paciência, gratidão, reconhecimento, perdão, amizade, reciprocidade. Deu para você entender, não? Bom humor, que de vez em quando tem que ter. Às vezes ignorar algumas coisas, fechar os olhos para algumas coisas. É assim ou não é? Então eu tenho que chamar uma turma de sentimentos para ajudar isso daqui. Ele sozinho não aguenta. Ele sozinho não aguenta. Sozinho não. Estou falando do nosso caso. Esqueça um pouco, porque eu baixei o nível, tá?
Estou falando do nosso caso aqui. Então, é preciso convocar uma turma de sentimento, estou falando de relacionamento agora, para amparar, para ajudar, para dar, suportar no quesito dar suporte. Do verbo suportar aí, eu estou falando de dar suporte, ok? Então veja, quais são esses sentimentos? Paciência, reciprocidade, respeito, gratidão, bom humor. Às vezes ignorar algumas coisas, fechar os olhos para outras, faz parte, tudo isso faz parte. Então você tem que chamar uma turma de sentimento para manter aquilo, porque ele por si só ele não suporta. E essa turma de sentimento, significa relacionamento. Então não é o amor que sustenta um relacionamento, é o contrário, é o relacionamento que sustenta o amor. E o relacionamento é feito de outros sentimentos. Entenderam ou não? De repente você chega, aquela pessoa está de mau humor. Já aconteceu isso com vocês ou não? Azeda. Isso quando nós não estamos, né? E o outro, né? São os outros sentimentos que tem que chegar, tentar entender ou não entender, mas contornar aquela situação para vencer crises, às vezes doenças, né? Às vezes desemprego, boleto vencendo, sabe essas coisinhas assim? Você tem que juntar tudo isso. Então, uma turma de sentimentos que precisa ser chamado para suportar, para dar suporte a um sentimento chamado amor. Porque nós estamos no planeta, eu pelo menos, tá? De provas e expiações. E esse pessoalzinho daqui é complicado mesmo. Pensa no pessoal complicado. Provas e expiações, ok? Veja. Oi. Em que circunstância se encaixa aquela parte do Evangelho que diz que o amor tudo que é, eu vejo que é um pouco contrário dessa turma. Por isso que eu abaixei o nível, né? Porque no Evangelho o nível está alto. E aí... Você pega aquela música do Renato Russo, ela é bem clara. Na verdade, o Evangelho fala da caridade também. Sim. E ele fala do amor, Renato Russo. De uma forma sublimada. De uma forma sublimada. É o ideal. Nós vamos chegar nisso no finalzinho da aula, nesse ponto. Ok? Então, quando se fala no Evangelho, que o amor tudo vê, tudo pode, tudo suporta, isso é o amor no degrau de cima. Vamos chegar lá? Com certeza. Com certeza. Ok? Mas é necessário entender os conflitos primeiro, a razão, o porquê, administrar, porque boa parte desses conflitos estão dentro de nós, ok? E muitas vezes projetamos para fora de nós. Porque o grande problema de você amar alguém é você não amar nem você mesmo. Porque para ser dois eu tenho que ser um primeiro. A primeira coisa, primeiro conceito, para ser dois eu preciso ser um primeiro. Se eu não for um, eu jamais serei dois. Você ia falar alguma coisa? Na hora que você falou da turma de sentimentos, né, para amparar o amor, eu fico imaginando, né, no período agora da pandemia, né, as estatísticas dão que é o período que mais separações ocorreram, né, Tá. Perceberam? muitas desses sentimentos acabaram fazendo... Porque ele por si só não aguenta. Entenderam? Por si só não aguenta. Outra, os opostos não se atraem, tá? Eu reforcei a palavra não, eu dei uma ênfase maior, porque é romântico falar isso, né? Os opostos se atraem. Não se atraem, pessoal. Chega um momento que aquilo... Chega um momento que o que parece no primeiro bonito, depois você vai falar que não é nada bonito aquilo. Ok? Então, os opostos não se... As diferenças sempre vão existir. São dois universos, são duas vivências, são duas experiências. Conflitos sempre vão acontecer. Ok? Mas não quer dizer que são opostos. Só tem visões diferentes da mesma situação. As diferenças sempre vão existir, sempre. E tem que existir, inclusive. Okay? Mas quando eu digo, aliás, eu já tinha comentado com vocês sobre isso, mas era a aula de hoje, na época. Quando eu digo, e nós já dissemos isso várias vezes, quando eu digo para alguém, eu te amo, para nós, vulgarizou, não é isso? Você fala isso com uma facilidade, sem pensar, e você simplesmente fala.
Sempre se fala. Então, na nossa língua portuguesa, eu te amo, generalizou. Você fala com facilidade, até com uma certa vulgaridade, às vezes até sem pensar, está no automático, não é assim? Mas essa palavra, eu te amo, já foi estudada, analisada, refletida na antiga Grécia, 3.000 anos atrás. Eles já tinham conceitos bem definidos dessa palavra. Então não é algo novo. Então, como que na antiga Grécia, os filósofos, quando alguém falava eu te amo, se falava também, o que significava? Eles têm 5 caminhos diferentes. Para nós, eu te amo é uma coisa só. Para eles, tem 5 caminhos diferentes. Quando alguém fala eu te amo. Primeiro caminho, ok? É chamado de amor porneia. Daí que se originou a palavra pornografia, que é um amor de consumo, é um amor exclusivista. O que é um amor porneia? Um amor de consumo. É uma circunferência onde o eu está dentro da circunferência, tudo bem? Então nós somos uma circunferência e dentro da circunferência o eu. Uma outra pessoa atende todas as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades. Então eu falo para aquela pessoa, eu te amo. Deu para vocês entenderem ou não? Ela me atende em tudo, não só na questão sexual, mas na questão tudo que vocês possam imaginar. Financeira, emocional, qualquer coisa, lazer. Então quando eu tenho uma circunferência onde todas as setas estão voltadas para o centro. Então essa pessoa recebe ajuda, cada seta uma ajuda diferente. Aí ela fala, essa pessoa que só recebe, o eu, ela chega para essa outra pessoa e fala, eu te amo. Entenderam? A conta é aí, 1 mais 1 é igual a 1. Entenderam ou não? A conta desse relacionamento, o outro até existe. Ele até existe, mas para atender as minhas necessidades. Ok? Aí eu faço chantagem emocional, aí tudo aquilo. Tudo aquilo. Mas o outro só existe para atender a minha realidade. Então, 1 mais 1 é 1. É só você que existe. O outro não existe. Entenderam ou não? Então, quando se fala eu te amo, é o amor porneia? É o amor de consumo? É o amor para atender as suas necessidades? Então, você fala eu te amo porque a pessoa te atende. Te atende. Ok? No segundo estágio, eles chamam de amor eros. O amor eros, você tem 2 circunferências, 2, eu e você. Você já existe, olha que coisa boa. Né? A outra nem existia, você não existia. Né? Você já existe, eu só vejo você. Que estão muito próximas, mas não se tocam. 2 circunferências, muito próximas uma da outra. Muito eu, você, pertinho, mas não encostado. Porque eu não vou abrir mão da minha individualidade, eu não vou abrir mão das minhas coisas, eu não vou abrir mão dos meus interesses, eu não quero que você abra mão das suas individualidades, não quero que você abra mão dos seus interesses, não quero, mas a gente vai se ajudar sempre que puder. Entendeu? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu tenho essa necessidade, você supre, você tem aquela necessidade, eu supro. Então é amor eros, ok? Onde você tem 2 realidades, você até reconhece que o outro existe, mas para atender o interesse exclusivista. Perceberam? Que ainda assim é melhor do que o primeiro. Você até existe. Então eu falo eu te amo para essa pessoa também. Porque ela atende os meus interesses, assim como eu atendo o interesse dela. Que pode ter afetividade e pode não ter afetividade. No amor eros, a afetividade pode estar ou não estar. Vai depender dos interesses de cada um. 1 mais 1 é 2. 2 realidades. Na primeira, 1 mais 1 é 1. Na segunda, 1 mais 1 é 2. Não se tocam. E por que elas não se tocam? Porque ninguém quer incomodar ninguém. Em nada. Absolutamente nada. Ok? Então, na Grécia se falava amor eros. Então o nome era,
Pode ser com afetividade ou sem. Tem desejo, tem atração, tem interesses, ok? Mas são interesses para atender duas situações exclusivistas. Terceiro, amor filia. O que é o amor filia na antiga Grécia? Ok? Você tem uma circunferência, eu. Você tem a segunda, você. Só que você tem um ponto de interseção. A sua individualidade está preservada aqui, a sua individualidade. E é importante ter a individualidade preservada? Sim, claro. Sim. Porque se eu fechar, alguém vai se anular. Para eu fechar numa única circunferência, alguém vai se anular. Então, não é interessante, não é saudável se você entrar uma na outra. Alguém vai se anular 100%. 100%. Então, entre aqui pode ser mais, pode ser menos, ok? Você tem uma realidade aqui, você tem a segunda realidade, mas você tem uma terceira realidade. O meio. Deu para você entender ou não? 1 mais 1 é 3. Você constrói nesse relacionamento 3 realidades. A sua, que tem que manter, sim, claro, porque tem coisas que é própria da pessoa, tem outras características que é própria que você não vai mudar, nem quer mudar, mas tem uma parte ali no meio, que pode ser mais ou menos, que abre e fecha, que são os dois. Aí a palavra nós no meio. Eu, você e nós. Entenderam? O amor filia. Se nós já estivermos aí, já está de bom tamanho. Para o nosso momento evolutivo, está no terceiro estágio, chamado amor filia, já está de bom. Ou mais ou menos, não importa. Ok? Maiores pontos de intersecção, menores pontos de intersecção, não importa. Mas que a individualidade aqui, que a individualidade ali seja preservada. Precisa, porque são gostos diferentes, são vontades diferentes, às vezes são desejos diferentes. Então, um gosta de música sertaneja, o outro gosta de rock. Deu para você entender? Você não vai convencer o outro do contrário. Deixa ele escutar a música sertaneja dele, eu só vou sair de casa, tudo bem? Não tem problema, é um acordo, não é? Você respeita o desejo, a vontade, qualquer coisa nesse sentido. É você respeitar a individualidade do outro. Isso é importante, isso é sadio, inclusive. Esse é o amor filia. 1 mais 1 igual a 3. Tudo bem? Quarto caminho da antiga Grécia, chamado storge. O que é o amor storge? É um amor familiar, é um amor de dedicação, é um amor de carinho, mas o você passa a ser mais importante. Então, é uma única circunferência, o outro existe, mas essa circunferência, a seta sai. Deu para você entender? Ele está muito mais preocupado com o outro, com o bem-estar do outro, do que propriamente com ele. Mas ainda assim é um amor familiar. Então, está mais preocupado com o bem-estar do outro, com as vontades, com os projetos, você apoia, você está ali. Então, você percebe que você até se sacrifica, você faz alguma coisa a mais, você está sempre vendo o outro crescendo, ou a outra, né? Chamado storge. É um amor desapego. Deu para você entender ou não? O amor desapego é o quarto estágio. É um amor dedicação, onde você quer ver o bem do outro. Ele é uma evolução do filia. Por mais que ele apareça uma única circunferência, é porque é você que está expandindo. Entenderam ou não? Enquanto na primeira as setas estavam voltando para você, no quarto as setas estão saindo de você. Entenderam a diferença ou não? É o amor storge. E o quinto, ágape. O que é o amor ágape? Do Renato Russo, do Evangelho. Deu para você entender? É um amor expansão. É uma única circunferência, mas tem um monte de setas saindo para todo lado. É um amor incondicional. É um amor que você não tem apego, você não tem a posse. Sabe, e não é só para aquela pessoa, inclusive. Você percebe que esse amor transborda de você. Esse é o amor mais próximo do amor conceitual. Em todos eles eu falo, eu te amo. Em qual deles nós estamos? Cara, nesse caso, está ligado a todo mundo, não está ligado? No ágape, não, está ligado pessoas.
pessoas, mas o storage ainda você está envolvido com aquela pessoa e com a família, no storage. É uma única circunferência, um mais alguns pontinhos. Ok? Não é uma terceira realidade, às vezes é uma quarta, uma quinta, uma sexta, porque está saindo de você, no storage. No quinto, você ama tudo que estiver ali perto de você. Tudo, não só exatamente a sua família. É o amor ágape, o amor sublimado, transcendente, sábio. Ok? É seta saindo para tudo quanto é lado. Ele também fala, eu te amo. O 5 fala, eu te amo. Não precisa responder para mim, em qual nós estamos. Então, antes de eu falar eu te amo para alguém, eu tenho que pensar nisso agora. Entenderam? Mas também podemos resumir isso em 3 níveis. O amor infantil, o amor adulto e o amor sábio. De uma forma mais simplificada. Quando eu falo as 3 gradações do amor, a primeira gradação é o amor infantil. E por que chama infantil? Porque uma criança pequena, ela é naturalmente egoísta, ela precisa ser egoísta, senão ela não sobrevive. Então é interessante que a família fique girando de volta, não é assim que acontece? Então a criança é egoísta? É. Precisa ser egoísta? Sim. É a fase dela. Então não tem nada de errado, porque ela é uma criança e ela é 100% dependente. Então você tem a família toda girando em torno. O problema é que essa criança cresce e continua criança. Ela acha que o mundo e as pessoas têm que atender todas as suas necessidades. Ela não amadureceu. Então ela cresceu, está com seus 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, ainda acha que o mundo deve tudo para ela, que as pessoas devem tudo para ela. Que isso é um amor infantil, egoísta. No caso da criança, justificável. No caso do adulto, não. Não. Então, o amor infantil, a palavra eu. Amor infantil, qual é a palavra? Eu. Tudo tem que estar direcionado para mim. E eu faço o bico e eu me magoo se as coisas não saírem milimetricamente como eu quero. E é milimetricamente mesmo, tá? Se não sair exatamente como eu quero, eu vou me magoar, eu vou me ferir, eu vou me machucar, eu vou fazer chantagem emocional. Isso é um amor infantil, egoísta, possessivo. Aí nós evoluímos um pouco. Fomos por amor adulto. O outro até existe no amor adulto? O que é o amor adulto? O nós. Se o primeiro lá, o infantil, a palavra é eu, o segundo é a palavra nós, há o diálogo. Entendeu? Há uma conversa, um diálogo, é uma forma de entrar em sintonia e afinidade. Existem 5 tipos de uniões. 5 tipos de união no planeta Terra. 5. Ok? A primeira união chama-se acidental. O que é a união acidental? É um nome um tanto que estranho. Por que chamar acidental? 2 espíritos que não se conhecem até então, mas que vão se encontrar no meio da multidão para atender seus interesses egoístas. Por isso o nome é acidental. 2 espíritos que não se conhecem, mas que são extremamente egoístas, estão se buscando na multidão para atender os seus interesses. Entendeu? A caça e o caçador, já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Ninguém sabe quem é caça e quem é caçador, porque os dois estão se caçando. Vão se encontrar? Sim. Vocês concordam ou não? É uma questão de tempo. Eles estão preocupados com o sentimento um do outro? Não. Com o que eles estão preocupados? Para atender os seus interesses, sim ou não? Porém, existe um probleminha nesse tipo de coisa. Nós já somos espíritos conscientes dos nossos atos. E ninguém machuca ninguém sem ferir-se a si mesmo. Ninguém abusa impunemente do outro. Deu para vocês entenderem ou não? Não somos mais protegidos pela nossa ignorância.
Então, se eu saio hoje com essa intenção, eu vou encontrar. Só que eu vou trazer uma dívida para mim. Porque eu não posso usar um outro ser humano só para atender os meus interesses. Porque eu já tenho a consciência disso. Todos têm. Todos têm. Não existe ninguém no mundo hoje que não tenha essa consciência. Mas se você quer fazer, é um direito seu. Mas tem consequências isso. Chama-se amor acidental. Aí esses acidentais da existência passada, que não se respeitaram, que usaram e abusaram um do outro, retornam provacionais. União provacional. O que é provacional? Devedores e credores juntos. Para quê? Para aprender a se respeitar. Mais de 50% das uniões do planeta Terra são provacionais. Planeta de provas e expiações. Então, o segundo nível, o primeiro é acidental, o segundo é provacional, o terceiro, sacrificial. É chato falar isso, mas a maioria das vezes as mulheres, ok? Que evoluem e nos deixam para trás. Aí o que acontece? Um deles evolui, na maioria das vezes são as mulheres mesmo, olhando para trás, viu aquela coisa que ficou para trás. Eu não entendi a risadinha. Você entendeu a risadinha? Eu não entendi a risadinha, quando eu falei aquela coisa que ficou para trás, né? Fala, deixa eu voltar de novo para ver se eu ajudo. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz vai retornar junto com o ex-marido e vai trazer as duas amantes como filhas. Entenderam? Sacrificial. Você percebe que há uma diferença muito grande um em relação ao outro. Há uma diferença, mas estão ali juntos. Sacrificial. Oi? Oi? Alcione. Ela não chegou num relacionamento com o Carlos, no livro Renúncia. Era um amor, né? Então veja, provacionais, sacrificiais. Então alguém subiu o degrau, olha para trás, nossa, eu vou ter que carregar aquela mala sem alça. Eu vou ter que carregar aquela caçamba lotada. Haja corda, ok? Haja corda. Na maioria das vezes somos nós, viu, Joaquim? É incrível isso. É incrível isso, né? É puro preconceito isso, ok? E aí você vai para o quarto tipo, chamado de afins. O que são espíritos afins? Ok? Tem afinidade, tem suas divergências, mas estão olhando para a mesma direção. Ok? São espíritos afins, afinidade. Então, às vezes, estão longe um do outro, mas sabem mais ou menos como o outro pensa e toma as decisões, porque há uma afinidade de interesse. Pode ter as suas divergências, claro, mas estão sempre olhando na mesma direção. Afinidade. Estão no mesmo nível. E o quinto, transcendentais. Transcendentais, que são isso? São dois espíritos que vão voltar junto, ok? Formarão um casal para ajudar uma comunidade. Eles não estão só no parâmetro família, tá? Eles não estão só no parâmetro, não tem nada contra a família, mas eles são pouco compreendidos pela família. Por quê? A visão que eles têm é de um todo. Então eles estão numa comunidade. Tem a família, cuida da família, mas a família deles também é a comunidade. A família deles também é a comunidade. Transcendentais, entenderam? Os 5 tipos de uniões? O amor está em todas elas? Está. Aqui mais embrutecido, mais egoísta, aqui mais puro. Passamos por todos eles? Passamos. Faz parte do nosso processo evolutivo. Ok? Então, não teve a questão família, porque já vieram com essa missão. Percebe que a visão deles de família é mais dilatada? É ampla. Então, no nosso planeta Terra, eu tenho os 5 tipos de uniões? Tenho. Quem prevalece? Provacional. 50% de 100%, 50% está provacional. Por isso que a gente vê tantos conflitos. Entenderam ou não? Porque são devedores e credores novamente juntos.
usaram e abusaram. E agora estão novamente juntos para melhorar essa situação, para aprender uma única palavra no provacional. É uma única palavra que eles têm que aprender: respeito. E o respeito tem que vir antes do amor, tá? Sempre, em qualquer situação. Então, no provacional, é a palavra respeito. Eles vieram para se respeitar, mas eles ainda são egoístas, são orgulhosos, são instintivos e tem muitos conflitos. Planeta Terra, provas e expiações. E aí vamos explicar um pouco a diferença agora de amor e paixão. Nada contra a paixão, ela é importante, é gostoso você viver uma paixão. O problema é que ela é uma demência temporária. Ela nos tira da razão, do bom senso, do discernimento. Você está tão envolvido com aquilo que o seu lobo frontal, onde você raciocina, onde você tira conclusões, fica obscurecido pela paixão. Ela passa, tá? De 6 a 8 meses. A paixão passa, aí entra o amor. A paixão enxerga a qualidade onde não existe. Onde não existe. Só que ela passa. Então, se você, dentro dessa paixão, que não tem nada de errado, tem um neurocientista, ele é aqui de Campinas, inclusive. Ele tem um vídeo, vários vídeos, inclusive, né? E um dos vídeos mais acessados dele, ele chama Pedro Calabres. Ele tem vídeos no YouTube. Deve ter uns 40 vídeos lá. Ele é neurocientista. Um dos vídeos mais acessados chama-se O Cérebro Apaixonado. E ele explica todas as alterações neurológicas que acontecem. Por isso que tomamos decisões, não tomamos decisões. Como é que fica na questão neurológica quando alguém está apaixonado? Nós perdemos o bom senso, o discernimento. Tomamos umas decisões assim, ok? Então, paixão é uma demência temporária e ela é egoísta, ok? Ela é possessiva. O amor não. Por toda essa estrutura que nós já vemos aqui, o amor é algo mais sutil, mais sublime. O amor é a nossa essência. O amor anda lado a lado com a inteligência. A paixão não. Ok? A paixão não. O amor de mãos dadas com a inteligência, com a vontade, com o discernimento. O amor fala não. A paixão não fala não. O amor fala não. O amor põe limites. O amor olha para cá como alto amor. Como alto amor primeiro. Então, o amor não prende. Então, quem prende não é o amor. O amor não sufoca. Quem sufoca não é o amor. Porque quando vira nó, porque isso sufoca, já deixou de ser laço. Então, essa comparação, o amor é um laço, não é um nó. É algo que você sente aconchegado, confiante, você está ali. Tem divergências? Tem, claro, são dois seres humanos, de planeta de provas e expiações, ok? Mas é algo que acolhe, é algo que abraça, é algo que sustenta, é algo que é trocado por um olhar às vezes uma mensagem. Então o amor é algo, é sublime. Ele se entristece? Sim, só. Ele se magoa? Não, porque ele é inofendível. Ele vai se entristecer, ele vai tomar as decisões baseado na razão, no bom senso, no discernimento. Ele ama a si mesmo, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E quando nós falamos aqui desse amor cósmico, né, que parece algo impalpável para nós, eu posso dizer para vocês que Jesus é o amor corporificado. Dizem as tradições que há mais de 2000 anos atrás, o planeta Terra e as principais civilizações estavam em guerras, como são até hoje, estavam em guerras, conflitos de toda a ordem, preconceitos, diferenças. E aí Deus, é uma história, chama o amor, falou, olha, está faltando amor lá. Eles estão assim porque está faltando amor.
chamou o amor, coloca uma roupa e vai. Jesus. Então Jesus é o amor corporificado, materializado. Querem saber como que é o amor? É Jesus. Aquilo é o amor. O amor corporificou, materializou. Como ele agia? Ele se entristecia? Sim, ele se entristecia. Só. Por ele? Não. Pelos outros. Então, quando se fala desse amor cósmico, que para nós é algo impalpável, Deus fez assim, é impalpável? Então eu vou mandar o amor para vocês. E ele vai ter a forma humana, inclusive. E ele vai falar a língua de vocês. E ele vai sentar na mesa com vocês. E ele vai participar da festa com vocês. E ele vai se vestir como vocês se vestem. E ele vai nascer como qualquer criança nasce. E aí? O que nós vamos falar para Deus agora? Não conheço o amor? Conhecemos sim. E demos o nome para ele de Jesus. Então esse amor cósmico aqui, ó, é Jesus. Para nós é Jesus. Ok? É esse sentimento materializado, corporificado. Uma roupa. E essa roupa demos o nome de Jesus. Ok? Mas num relacionamento, voltar um pouquinho no nosso relacionamento. Ok? São vários sentimentos, mas 2 mantêm um relacionamento saudável. São vários sentimentos, todos são importantes, mas 2 são os mais importantes de um relacionamento. Ok? Gratidão e admiração, ou vice-versa. A ordem aí não vai mudar nada. Para se manter um relacionamento saudável, eu preciso de 2 sentimentos. Se eu tiver só esses 2, já estou com 90% resolvido. O que é? Gratidão e admiração, ou admiração e gratidão, tanto faz. Mas não é aquela gratidão, você fez algo para mim, muito obrigado. Não estou falando dessa gratidão, isso não é gratidão, isso é educação. Entenderam? Não é daquela gratidão que te levou no aeroporto e você agradece. Não, isso não é gratidão também, isso é reconhecimento. É gratidão pela pessoa existir. Deu para vocês entenderam ou não? A diferença? Mas eu agradeço toda hora. Não estou falando dessa, agradeço toda hora. O agradeço toda hora não é gratidão, é educação. Quando ele me leva a qualquer lugar, ou ela me leva, faz qualquer coisa diferente, eu agradeço também. Tem que agradecer, claro, mas isso é reconhecimento. Está reconhecendo um favorecimento. Eu estou falando da gratidão do 3º nível. Eu agradeço por você existir. Deu para vocês entenderem ou não? Com mau humor, bom humor, com TPM, sem TPM, qualquer coisa. E aí, quando você fala dessa gratidão aqui, o Pedro Calabres, neurocientista, é todo um estudo nessa área, ele fala que todo casal tem interações. Que as interações positivas têm que ser maiores que as interações negativas, sim ou não? Uma balança. Mas numa relação de pelo menos 5:1. Eu tenho que ter 5 pontos positivos e 1 negativo. Aí entra o TPM? Não sei se entra o TPM aí, né? Aí, ok? Em conflitos, né? E isso é a neurociência falando isso. Você fala a religião falando isso é uma coisa, mas quando a neurociência está falando isso e comprovando, ele é um cientista, ele não tem ligação nenhuma com nenhuma religião, e ele através, né, da pesquisa, ele fala, olha, os casais têm que ter interações, pelo menos 5:1. As interações positivas têm que ser maiores do que as interações negativas. Em que proporção? 5:1. Interessante isso. É interessante, tem que ter 5 bons motivos para ficar com aquela pessoa, e às vezes 1, mas 5:1, ok? E aí nós vamos lembrar de um filósofo holandês, 1632, 1677. Quando ele escreveu isso, ele tinha 20 e poucos anos. Ele morreu com 44 anos. Baruch Spinoza. Já ouviram falar ou não? Spinoza? Tá, então, é um filósofo holandês que viveu nesse período, 1632, 1677. Com 20 e poucos anos, ele escreveu um livro chamado Ética. Ética.
em um dos capítulos desse livro, ele fala do amor. E você lê a frase, não vi nada de diferente. Aí você lê de novo, você começa a enxergar alguma coisa de diferente. Aí você lê de novo, você fala, peraí que tem uma palavra aqui que eu não estou entendendo. Aí no quarto você fala, não entendi nada. Interessante. A frase é a seguinte: o amor nada mais é do que alegria acompanhada de uma causa exterior. Isso que eu li a primeira vez e falei, tá, vou repetir. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada de uma causa exterior. O ódio nada mais é do que a tristeza acompanhado da ideia de uma causa exterior. Aí eu fui lá na frente e falei, peraí, a palavra ideia também estava na primeira frase. O amor nada mais é do que a alegria acompanhado de uma ideia de uma causa exterior. O ódio nada mais é do que a tristeza acompanhado da ideia de uma causa exterior. Parece simples a frase, né? Você fala, não é muito difícil. Você começa a ler, não estou entendendo nada, porque a palavra aqui é ideia. A palavra ideia é a chave do entendimento dessa frase. A ideia, veja, se não... A ideia é isso, na filosofia. A ideia de você existir já me faz feliz. Entenderam? Se você está comigo ou não está, a sua presença física é indiferente. Imagina. A ideia da pessoa existir já é suficiente para te fazer, causar em você felicidade. Só a ideia. Ele diz assim, a ideia já me alegra. A alegria é uma potência do agir do corpo. Ele fala, a alegria é a potência de agir do corpo. É o aumento da potência do corpo. É pensar na pessoa. Pensar na pessoa já é suficiente. Veja, que conceito de amor. Que conceito de amor. Fala, a ideia, só a ideia, porque ele é filósofo, ok? Só a ideia de pensar em uma pessoa já me faz feliz. Já fico alegre só em pensar naquela pessoa. Se ela está comigo ou não está comigo, é um detalhe. Ele chama isso de detalhe. Invisibilidade não significa ausência. Exato. Só que ele tinha 20 e poucos anos, em 1670 alguma coisa. Veja. Então, o amor de Spinoza está no livro Ética. E ele fala exatamente que o amor, storage, ágape, do Evangelho, olha interessante. Está aqui, ó, numa reflexão de um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza. Então ele fala, e o ódio, né, na época, o ódio, a tristeza é a ideia, ele fala assim, o ódio nada mais é do que a tristeza, acompanhada da ideia de uma causa exterior. É uma causa exterior que provoca em mim a potência do meu espírito. É o amor. Veja, olha que amor puro. Olha que amor desprendido. Olha o desapego. Carl Gustav Jung tem uma frase que ele diz assim: conheça todas as teorias, saiba de todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Entenderam ou não? Conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja somente uma outra alma humana. Entenderam? Isso é Jung. Aqui eu tenho Spinoza, aí eu tenho o Evangelho, eu tenho a música do Renato Russo. Entendeu? Todas falando essencialmente a mesma coisa? Essencialmente a mesma coisa? Porque se existe o conflito, né, porque sofremos, nós já percebemos que não sofremos por amor, daí é o ego que se sente ofendido, é o movimento egóico, porque o amor ele é inofendível. Então eu não sofro por amor, quem está machucado é o meu ego. E se eu estou no primeiro nível, porneia, eu vou me machucar demais. Se eu estou no segundo, eu também vou me machucar demais. No terceiro, eu vou me machucar pouco. Entenderam ou não? Por exemplo, quando alguém fala assim,
aquela pessoa foi ingrata ou ingrato. Já falaram isso alguma vez ou não? Tinha muito de expectativa naquilo. Se a gente parar para analisar, não estou justificando a atitude de ninguém, tá? Mas estou dizendo que existia muito de expectativa. Muita expectativa. Não tinha perspectiva, tinha expectativa. Aí nós sofremos pela expectativa. Sofremos porque não retornou. Então, se não retornou, é porque eu não dei. Vocês concordam ou não? O que eu fiz? Eu barganhei. Eu troquei. Eu tinha a espera de um retorno. E não veio, às vezes até veio, mas não veio milimetricamente como eu gostaria. Não veio milimetricamente. Por que não veio milimetricamente? Porque são universos diferentes, cada um ama de forma diferente. Cada pessoa ama do seu próprio jeito. Se a gente tivéssemos a maturidade, a gente está com um companheiro, com uma companheira, de olhar um pouquinho a história do nosso companheiro, da família dele, da vida dele, a gente começaria a entender um pouquinho de algumas atitudes, sim ou não? A gente haveria... Tem um caso que diz o seguinte: o rapaz, ele foi criado num regime, uma disciplina muito grande, muito forte, muito austera, ok? E ele cresceu ouvindo a seguinte frase: você só vai em algum lugar se você for convidado. Ele cresceu ouvindo essa frase, ok? Qualquer lugar, não abriram nenhum precedente. Qualquer lugar, desde pequenininho ele foi crescendo ouvir essa frase: você só vai em algum lugar se você for convidado. Esse rapaz casou. A esposa dele veio de um outro universo, disse assim para ela: se convide. Se você quer ir em algum lugar, converse, pergunte. Eles tinham muito conflito nessa área. Por quê? Porque ele estava esperando ela convidar ele para ir em determinado lugar. E ela não convidava. E ela estava muito brava com ele porque ele não se convidava. Entenderam o conflito ou não? Onde está o conflito? E nenhum dos dois. Os dois têm razão. Porque eles cresceram em universos diferentes. Então, quando nós temos a maturidade, estamos com um companheiro ou com uma companheira, de olhar um pouquinho a história, falar: nossa, ele foi educado desta forma. Eu tenho que entender esse comportamento. Ela foi educada daquela forma. Andrei Moreira, um sociólogo, psicólogo, ele conta essas histórias. E várias histórias. Né? Ele fala em conflitos familiares, constelação familiar. Né? E ele fala que quando nós temos essa maturidade, parte dos conflitos deixam de existir. Porque numa família eles abraçavam e beijavam. Na outra família eles não tinham esse contexto. Então aquele que cresceu sem esse hábito, ele não vai começar a fazer isso agora. Vocês concordam? Aí você cobra porque não faz. Ele acha estranho porque você faz. Porque ele não está acostumado. Olha um conflito desnecessário. Então boa parte dos conflitos é porque nós não temos a maturidade, a humildade de olhar para a vida do parceiro ou da parceira e entender um pouquinho daquela história. Aí a gente começa a entender o porquê de algumas coisas. Aí não briga mais por causa daquilo. Ela, sabendo disso dele, o que ela ia fazer? Convida. Ele só estava esperando convidar. E ele, sabendo essa história dela, ele vai se convidar. Entenderam? Esse problema não existe mais. Porque cada um entendeu a história. Porque ali era conflitos, porque um não queria ser convidado e a outra queria que eles convidassem. Porque são estruturas diferentes. No amor acontece muito isso. Nos relacionamentos acontecem muito isso. Então, quando eu quero ter alguém, eu preciso entender um pouquinho a história aqui, a outra pessoa tem que entender um pouquinho, para a gente sim entender as razões. O porquê disso, o porquê daquilo, porque um abraça bastante, porque o outro não abraça. Porque é uma questão de educação, é uma questão espiritual, às vezes é um trauma, aconteceu alguma coisa. Mas a partir do momento que eu vou olhar para isso, eu consigo ter um relacionamento mais saudável. E aí eu entendo que a paixão é boa? Sim, mas tem que passar. O que vem depois disso? Porque é o amor que cuida disso. E o amor, ele é racional.
ele é lógico, ele é bom senso, ele é discernimento. Tá? Ele trabalha o alto amor. Alto amor. O que é o alto amor? É o nosso escudo emocional de proteção e segurança. Alto amor é um escudo emocional de proteção e segurança. Se eu não me amo, não espere que alguém vai me amar. Se eu não trabalho a minha autoestima, não espere que alguém vai fazer isso. Aliás, olha que interessante. Vamos supor que uma pessoa tenha autoestima baixa. Ok? Ela nunca vai se relacionar com alguém que a valorize. Faz mal, não quer. Alguém fala, você está linda, você está bonita, você... Não. Porque ela quer escutar o contrário. Deu para vocês entenderam ou não? Então, como eu me trato, como eu me cuido, como eu me respeito, eu tendo a projetar isso para fora. Eu tendo a projetar. Então, quando o alto amor, que é um escudo de proteção, que eu tenho a ver comigo mesmo. Então, quando eu sou ferido, quando eu sou machucado, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me acolher e me recolher no alto amor. Vai doer? Vai. Vai passar? Vai. Ok? Até porque o coração se regenera. Isso é uma questão de tempo. Mas quando nós entendemos o amor dessa forma, desse jeito, fica mais fácil a gente se olhar para dentro de nós. A ideia não é exatamente olhar para dentro do outro ou da outra, num primeiro momento, mas olhar para dentro de você. Entender como é que nós estamos nos tratando, nos respeitando. Quais são os nossos limites? Até onde eu posso chegar? Até onde eu suporto? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Porque para ser dois, necessariamente, eu tenho que ser um primeiro. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Semana que vem, 20ª aula. É tão boa que eu vou ter que dividir em 2, 3. Não vai dar para dar numa aula só. Vou pensar se vai ser 2 aulas ou 3. O tema é morte. Falamos de amor, tá fácil morrer agora. Ok? Então nós vamos falar, olha, a questão da morte, além do conceito, né, da coisa, nós vamos ter uma aula junto, que é o tema, né, sobre eutanásia e sobre suicídio, que é o tema, está dentro do contexto. Por isso que não dá em uma aula só. Talvez 2, talvez 3 aulas. E a gente vai estar... No dia 20, eu vou avisar vocês, no dia 26 de março, é um sábado, mesmo horário, 5h30. Vai ter uma palestra aqui na casa, que vai ser repetida na segunda, até por uma questão de aglomeração, a gente vai dividir em 2, também vai ser estilo aula, ok? Autismo e doutrina espírita. Vai ser dia 26 e 28. Ok? Já estou preparando essa palestra já. Então nós vamos fechar, é o aniversário da casa, 81 anos, que foi em janeiro. Mas vamos esperar mais um pouco, né, para a gente trazer uma palestra. Então dia 26 de março, às 17h30, e dia 28 de março, às 20h30, o tema é autismo e doutrina espírita. Okay? Vai ser uma palestra de 1h30 mais ou menos. Okay? Todos vocês estão convidados. Aí já tem um projeto para abril, que depois eu passo para vocês. O projeto abril. Só vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a essa oportunidade, ao tratamento espiritual, a alegria de estarmos aqui, envolvidos por esse amor maior, por esse amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior, dos nossos entes queridos, da equipe de guardiões, orientadores, benfeitores, médicos, enfermeiros, amigos, companheiros, alunos do plano maior, todos nós envolvidos por esse amor, que na essência vem de Deus, nosso alimento essencial, e a oportunidade que estamos tendo nesta existência de estarmos ampliando os nossos horizontes, dissipando a nossa ignorância e tendo a certeza que não estamos aqui por acaso e que Deus, principalmente nesse momento delicado, vai precisar de nós, de uma palavra amiga, de um abraço, de uma vibração, de uma prece, de uma ajuda material, não importa, mas a oportunidade que nós estamos tendo de mostrar, de devolver um pouco
do muito que recebemos. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.